Olá pessoal, hoje são 15 de dezembro de 2023. Eu quero fazer uma pergunta para você, na nossa hora do direito. Eu posso fazer um testamento integral da minha herança para a pessoa? E aí? Será que eu posso fazer? Eu posso fazer um testamento deixando tudo para terceiros? E aí eu tenho diversos parentes. Será que eu posso? Vou repetir de novo. Eu não tenho filhos e não tenho pai nem mãe. Eu tenho irmãos. Eu posso fazer um testamento deixando tudo para outras pessoas que não os meus irmãos? Para pessoas diversas? E aí? Ou eu não posso? Eu posso fazer o testamento, doando tudo para pessoas, para terceiros, mesmo eu tendo irmãos, tios. Como é que fica a situação? Então, vamos lá. A elaboração de um testamento é muito importante e eu aconselho a você sempre fazer um testamento público, Esse testamento público, através aí de um advogado, vai no cartório, tem assistência de um advogado especialista, apresentando aquela minuta previamente feita lá no cartório, colocando todos os dados aí do testamento, tá? Então, isso é importante aí, o testamento público. Mas nós temos também um testamento particular. Eu posso fazer um testamento particular aqui na minha casa, tá? Inclusive também com assessoria de um advogado, tá bom? Agora, é bom que saiba que até essa forma mais simplificada do testamento particular tem regras que precisam ser observadas, tanto no testamento público quanto no testamento particular, tá bom? Então, a vontade manifestada ocorrerá sério risco, tá? Se não levar a efeito essas regras, tá? Quando isso acontece, o testamento não é considerado válido, porque tinha várias regras e não observou aquelas regras, tá bom? O testamento não é considerado válido e entra em cena quem? A sucessão legítima, Que são lá do artigo do Código Civil 1829, com a divisão do acervo hereditário já previsto na lei. Que pode não ser também o desejo do testador que aquelas pessoas recebessem a herança. Então, gente, a regra ela tem previsão lá na parte final do artigo 1788 do CCB, Código Civil Brasileiro. Eu vou ler para vocês o que determina o Código Civil Brasileiro, o artigo 1788. O que ele fala? Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo, For julgado nulo, que não observou aquelas regras, então esse testamento é nulo. Por isso que é importante, quando você fazer um testamento, você procurar um especialista, um advogado para fazer. Continuando ainda, para a resposta da nossa pergunta, qual que seria mesmo? Se eu posso fazer um testamento integral da minha herança para terceiros, outras pessoas que não são meus parentes, que não são meus irmãos, que não são meus tios. Um aspecto muito importante que vale aí para as disposições gratuitas, tanto a doação quanto o testamento, diz respeito à legítima, gente, que pertence, a legítima, ela pertence aos herdeiros necessários, Então, em sede de testamento, as disposições, elas deverão também respeitar a parte indisponível, que é aquela parte que não pode doar, que é aquela parte que não pode testar, que é chamado de legítima. Porque essa parte, ela pertence aos herdeiros necessários.
lá na regra contida no artigo 1857 do Código Civil Brasileiro. Está lá a legítima. O que é legítimo? O que são os herdeiros necessários? A legítima é aquela parte que tem que resguardar para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Quem são? Descendentes e ascendentes. Quem são descendentes? Os meus filhos. Quem que são ascendentes? Meus pais. Esses são os chamados herdeiros necessários. Esses têm que resguardar a legítima, que é aquela parte que não pode testar e não pode doar. Repetindo, os herdeiros necessários, no artigo 1857 do Código Civil Brasileiro, são os descendentes e os ascendentes. Os descendentes, os filhos, os ascendentes, os pais. Certo? Lá no artigo 1857, eu vou ler aqui para vocês do Código Civil Brasileiro, fala: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens, ou de parte deles, para depois da morte. Então, olha para você ver, esse artigo fala que eu posso, fazer um testamento da totalidade dos meus bens, ou então uma parte dos bens, para depois da morte. Então, aí no parágrafo 1º do artigo 1857 está escrito: a legítima dos herdeiros. O que é legítima dos herdeiros necessária? Aquela parte que não pode doar e não pode testar, não poderá ser incluída no testamento. Então, guarde bem. A legítima dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Meus filhos e meus pais. Essa parte da legítima não pode ser incluído em testamento, porque é parte dos herdeiros necessários. Então, em sede de doação, a regra está contida no artigo 549, que busca em sua essência tutelar a chamada expectativa patrimonial dos herdeiros necessários, do doador. Então, o que acontece? Por sua vez, aí, os herdeiros necessários são aqueles, lógico, informados lá no artigo 1841. Quem são? Os ascendentes, os descendentes, e eu esqueci de falar um que é o herdeiro necessário. É os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. O cônjuge está lá no artigo 1845. Parágrafo, no artigo 1845, são herdeiros necessários os descendentes, os meus filhos. Os ascendentes, meus pais e o cônjuge, tá? Lá no artigo 1846, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito. Pleno direito pertence aos herdeiros necessários a legítima. Qual que é legítima? Metade da herança. Metade da herança já é dos herdeiros necessários. Essa metade da herança constitui a chamada legítima. E não pode fazer testamento e não pode ser doada. Essa parte, tá? Agora, o que merece destaque? Uma coisa muito importante, que a norma não informa expressamente se o companheiro também deve ser considerado herdeiro necessário, em pé de igualdade com o cônjuge, como afirma a jurisprudência do STJ e do STF. Então, é lógico que o companheiro também faz parte aí, tá? Da legítima, tanto o cônjuge como o companheiro, tá? Agora, o que eu quero falar? Se não tiver herdeiros, merece destaque no caso, ainda que a norma não informe expressamente o companheiro, mas ele inclui. Portanto, não tendo herdeiros necessários, se eu não tiver herdeiros necessários, se eu não tiver filhos, nem meus pais e nem cônjuge, com toda certeza eu posso dispor da totalidade da minha herança. Aliás, eu posso dispor da totalidade, da integralidade do patrimônio que eu tenho para terceiros. Mas, doutora, peraí. Tá, você não tem filhos, não tem os pais e nem marido. Mas, peraí, a senhora tem irmão ou irmã, eles têm direito? Não. Porque a norma fala, quem tem direito, a legítima é quem? Os filhos, os pais e o cônjuge. O tio, o irmão tem? Não. Então, quer dizer que se eu sou casada, não tenho filho, não tenho marido, certo?
não tem filho, não tem marido, eu tenho meus irmãos, mas eu posso doar, fazer um testamento, doar toda a minha herança para uma pessoa que eu nunca vi? Posso. É legal? É. Porque muitas vezes a pessoa vem no escritório, doutor, eu quero reclamar uma herança. O que foi? A minha irmã era casada, marido morreu, ela não tem marido, não tem pai nem nada, mas ela fez um testamento, doou pro João Mané. Olha, ela tem que doar para mim, que eu sou irmão. Não. Ela fez um testamento doando toda a herança para fulano, doutor, não deixou uma parte para mim, eu quero reclamar na justiça. Meu filho, você não tem direito. Por quê? Porque a lei está aqui, a lei fala. Certo? E a lei fala, essas pessoas, que eu chamo os meus irmãos, os tios e os sobrinhos, são chamados o quê? Colaterais. Colaterais não fazem parte da legítima. Colaterais não têm direito a essa metade, nem a integralidade nenhuma. Eu deixo se eu quiser. Certo? Os colaterais, os irmãos, os tios, sobrinhos, não pertencem à legítima, como informa o artigo 1846, só podendo alcançar a herança por inteiro. Quem que alcança a herança por inteiro? A legítima. Quem é legítima? É 50%. Quem que é? Os filhos, os pais ou o cônjuge e a parte disponível. Na hipótese de não existirem quaisquer daqueles indicados, lá nos incisos 2, 3 do 1829, até entre eles o companheiro, como escreve lá o artigo 1839, desculpa. Oportuno lembrar também que a regra do artigo 1850, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Eu posso dispor do meu patrimônio para quem eu quiser. Eu posso fazer o testamento do meu patrimônio todo e não deixar nada para meu irmão, nem para o tio, nem para o meu sobrinho. Certo? Agora, volto a repetir. Na hipótese em que o testador tenha herdeiros necessários, ele não pode fazer isso não. Porque ele deve deixar a parte da legítima. Qual que é a parte da legítima? 50%. 50% ele tem que resguardar para a legítima e o outro 50% ele pode testar. Entenderam? Tem alguma dúvida? Isso aí a jurisprudência já pacificou, tá? Aqui, ó, sucessão do companheiro que deve seguir a mesma regra da sucessão do cônjuge. O companheiro tem o mesmo direito do que o cônjuge, nós sabemos isso, né? A jurisprudência tem admitido, aí a aplicação do artigo 1829 do Código Civil de 2002, não somente para o cônjuge, mas também para o companheiro, isso aí é legal. Então, vamos lá, repetindo. Posso fazer testamento da integralidade do meu patrimônio para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que não é parente? Posso. Desde que o quê? Da integralidade, desde que não tenha nem ascendente, nem descendente, nem irmão, nem filhos, nem pais e cônjuge, nem filhos, nem pai, nem cônjuge. Se eu tiver, eu tenho que doar somente 50%, porque o outro 50% é da legítima. Se eu não tiver irmãos, se eu não tiver filhos e se eu não tiver cônjuge, eu posso doar, eu posso fazer um testamento de todo o meu patrimônio para uma pessoa que eu nunca vi, mesmo eu tendo irmãos, tios, sobrinho? Posso. É legal? É. Ok? Então tá aí uma dica do nosso direito com a doutora Cidinha, qualquer dúvida, tá? Pode me chamar aqui no WhatsApp 31-999-236409. Ou então lá no meu e-mail, escritoriodereitoaparecida@gmail.com.br. Tá? Moro aqui em Belo Horizonte, sou advogada e espero ter ajudado você. Então, muitas vezes o irmão fala assim, peraí, você não pode fazer isso, a herança é minha. Não, irmão não é parente. Irmão, tio e sobrinho, eles são chamados de colaterais, eles não fazem parte dos herdeiros necessários. Herdeiro necessário é papai e mamãe, filho e cônjuge ou companheiro. Um beijo a todos aí, que Deus ilumine vocês, tá? Que Deus acompanhe, que Deus brilhe aí, tá? No caminho de vocês, tá? Conduzindo, guardando e protegendo todos os dias da vida de vocês. Um beijão, com Deus.